Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Domingão, o pessoal pediu para ser um pouquinho mais tarde, né? Opa, bate no pé aqui. Nossa conversa. Eu deixei para as 8 horas. Ontem a gente conversou e ficou para as 8. Hoje, domingo, dia 11 de 10 de 2020. Vai chegando aí todo mundo, vai chegando, vai chegando. Vamos chegando, vamos. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estou. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre Provérbios 11 hoje. Talvez seja um dos textos mais talvez polêmicos, né? Do livro de Provérbios. Tem outros também, mas esse aqui ele é bem cheio de detalhes. Vamos orar primeiro, para poder depois fazer a leitura e depois comentar? Senhor Deus, Senhor Pai, te peço, Pai, que venha estar abençoando não só esse dia, Pai, mas direcionando, Pai, esse estudo de hoje. Que o Senhor venha estar, Pai, destravando a nossa mente, que o Senhor venha estar destravando, Pai, o nosso intelecto, que o Senhor venha estar nos destravando para isso, Pai. Que o Senhor possa estar nos direcionando da melhor forma possível, Pai. Traga teu conhecimento a nós. Que o nosso corpo possa se conectar à nossa mente, Pai, à nossa alma. Que nossa alma possa estar conectada completamente ao nosso espírito. E que nosso espírito seja um com o seu espírito, Pai. Que possamos, Pai, nos deleitar com o melhor dessa terra. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá então? Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com humilde está a sabedoria. A inteligência dos retos os guia, mas os pérfidos, a sua mente falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. O justo é libertado na angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio, com a boca, destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O bem-estar dos justos exulta a cidade, perdão. E perecendo os perversos, há júbilo. Perecendo os perversos, há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falto de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre os segredos, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábio direção, cai o povo, mas a multidão de conselheiros há segurança. Algumas Bíblias falam sabedoria. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. A mulher graciosa alcança honra, com seus poderosos adquirem riquezas. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que remeia justiça terá recompensa verdadeira. Tão certo como a justiça conduz para a vida, assim o que segue o mal para sua morte o faz. Abominável para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. O mal é
evidente, não ficará sem castigo, mas a geração dos justos é livre como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher formosa que não tem discrição, não tem moral. O desejo dos justos tende somente para o bem, mas a expectação dos perversos redunda em ira. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Presta atenção no que eu estou falando nessa passagem aqui no 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Nossa, tem que ler um pouquinho mais. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênçãos haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Quem procura o bem alcança o favor, mas ao que corre atrás do mal, esse lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá. Esse 28 é importante também. Quem confia nas suas riquezas cairá. Aliás, todos é importante. Mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herda o vento, e o insensato é servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Se o justo é punido na terra, quanto mais os perversos e o pecador. Amém? E amém. Esse capítulo 11, é o capítulo que tem mais, como eu posso dizer assim, desde o 10 a gente vem falando, desde ontem, a gente fala que existe uma grande gama de comparações em relação ao capítulo 10, né? O 11 não é diferente, ele faz a mesma coisa, ele faz uma série de comparações aparentemente desconexas, mas o assunto que você vê dentro do capítulo 11, né? Dentro do capítulo 11, ele é um só. Ele é um só, basicamente. Justiça e dinheiro. Talvez seja um dos capítulos que mais fala sobre dinheiro em Provérbios, né? Com tanta clareza, seja Provérbios 11. Ele, na verdade, esse capítulo, ele vem fazer uma comparação muito, muito interessante entre o justo e o dinheiro, né? Ele fala assim que, por exemplo, no capítulo 24 aqui, ó. A quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais, o que retém, mais o que é justo, ser-lhe-ão em pura perda. Não é bem esse, não. Aqui, ó. Aqui, ó. O justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. Bem, o que ele vem falando aqui pra gente? Ele traz pra gente aqui que a riqueza, ela no dia mal, ela não vai adiantar muita coisa. A riqueza no dia, somente a riqueza, ela não vai te tirar do ambiente, não só do ambiente, mas vai te tirar de uma situação ruim. Basicamente isso, né? Deus fala assim que no dia mal, no dia até mesmo, alguns interpretam assim, no dia da morte a riqueza não vai adiantar nada. Realmente não vai adiantar nada. Só que ele faz um paradoxo muito grande em relação ele fala de riqueza, ao mesmo tempo está falando de justiça. E esses dois assuntos, eles se entrelaçam, não só aqui, mas em vários outros pontos, mas aqui com mais intensidade. O justo, a riqueza, nada aproveita no dia da ira, aqui no 4. Mas a justiça livra da morte. Amados, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Tanto em Timóteo como Paulo, ele falava, ele tem a seguinte, Paulo, principalmente, ele tem uma passagem que ele fala, que todo mundo usa ela como fosse um dito popular, né? As pessoas falam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, é o amor ao dinheiro. O versículo, ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você pega essa tradução
essa modelo mental e traz para as pessoas comuns, e elas começam a achar que o dinheiro, né, pelo fato dela possuir dinheiro, ela não vai alcançar um lugar maior em Deus. Ou tem um outro também que fala assim que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí ninguém sabe que a agulha é um lugar mais baixinho, mais apertado, lá onde os camelos passavam. Então, para o camelo passar ali, tinha que se abaixar e ele não consegue dobrar o pescoço dele, essa parte servida dele não dobra fácil. Então, é muito complicado fazer com que ele passasse lá. Então as pessoas falam assim, então é impossível uma pessoa que tem dinheiro, um rico, entrar nos reinos dos céus. Vem essa mentalidade, começa a formar um pensamento com as pessoas que elas não podem crescer. Mesmo sendo elas falarem isso para elas mesmas, elas começam a entender que se ela começar a ter muito dinheiro, elas vão ser chamadas de gananciosas. Essas pessoas vão ser chamadas não vão herdar os céus. E aí começa a girar no meio cristão meio que um credo, né, um voto de pobreza entre as pessoas. Meio que um voto de pobreza. E tem um outro extremo também, que é aquela teoria da prosperidade, né, aquela cristã ao extremo, extremada também, e eu não acredito nela também, né, de forma alguma, mas eu acredito que o cristão ele pode e deve ser próspero. Né? Ele pode e deve ser próspero. Então, quando eu venho trazer um capítulo como esse, falando sobre justiça e sobre dinheiro, a justiça que é colocada aqui é muito. Dinheiro, todo mundo é muito fácil você mensurar o que está falando sobre dinheiro. Só que a justiça ela tem muita interpretação. Acaba que quando você fala de justiças, assim, de uma forma leiga, de uma forma rasa, a pessoa pensa que a justiça é a justiça, essa justiça só dos homens mesmo, que é a justiça que envolve direitos, né, leis e tudo mais. E a justiça aqui, ela vem muito mais além do que isso. Ela rompe todas as barreiras mesmo. Quando o Salomão vem trazendo aqui essa ideia assim, de justiça, ele coloca vários pontos aqui que a justiça, ela aqui, por exemplo, vamos pegar o 4, a justiça livra da morte. No 5, a justiça, ela também liberta o íntegro. O 6, a justiça, ela traz a retidão, a justiça. Vamos lá, tem várias coisas. Livra da iniquidade. No 8, a justiça liberta da angústia, a justiça aí vai. Os justos são libertados pelo conhecimento, né? Que fala aqui no 9, né? E aí vai embora. Vai dizendo assim, várias coisas sobre a justiça, né? E a justiça, na verdade, também ela também está muito ligada ao dinheiro. Reter, aqui na palavra é falado também aqui agora, a gente reter o que é justo. Né? Vamos lá, no 28, deixa eu ver, que fala da retidão. Aqui, ó, reter o que é justo, somente o que é justo. Hoje, vou entrar logo no assunto, a gente fica rodeando pouco para poder falar, né? Porque a ideia minha aqui é realmente mostrar para vocês qual que é o estudo que eu venho fazendo dentro da palavra. Hoje, Deus ele não precisa do seu dinheiro. Ele não tem nenhum compromisso com o que você possui. Basicamente isso. Ele tem compromisso com o seu coração. E um dos lugares que é mais complicado entregar o coração é quando envolve dinheiro. É por isso que a palavra fala tanto sobre dinheiro. Você tem ideia, a palavra tem mais expressões sobre dinheiro na palavra do que o próprio amor. Pra você ter ideia. Porque é o seguinte, o desapego ao dinheiro é uma prova de amor. É uma prova de amor. E o que eu consigo perceber é que as pessoas, elas não conseguiram ainda perceber que elas precisam alcançar um lugar maior em Deus. Até mesmo financeiramente. Porque isso é prova de amor. Quando você consegue atingir um lugar maior em Deus, quando você consegue alcançar um lugar de excelência em relação
não só a sua questão espiritual, mas também a sua questão financeira, você vai ter a oportunidade de fazer com que isso aqui, essa justiça aqui, se estabeleça em vários pontos. Eu consigo olhar para as pessoas e ver que elas não entenderam ainda que elas precisam ser, como os judeus pregam, e a gente chegou na próxima semana a falar muito sobre os judeus, elas precisam prosperar para cumprir até mesmo um plano maior de Deus nessa terra. Eu acredito muito que a missão, vou ajeitar aqui, que a missão, porque tá debaixo aqui o tripé, você vai chutando o negócio, que a missão maior nossa, como seres humanos, ela não está ligada a nós, mas sim está ligada às pessoas que a gente pode ajudar. É como se a gente plantasse tâmaras. Quem planta tâmara, a pessoa que planta tâmara não come daquela árvore, porque ela leva 70, 80 anos, mais de 100 anos para poder produzir. Então quem planta a tâmara, não colhe, mas se ela comeu tâmara, é porque alguém plantou. Da mesma forma, a riqueza, quando ela vem, ela não foi feita para a gente em si, porque eu acredito que nós somos mordomos, simplesmente mordomos de Deus. Tudo que eu faço hoje é baseado em um sentimento de mordomia com o Senhor. Quando eu consigo entender isso e consigo entender que eu preciso crescer, se eu quero ajudar os pobres, eu tenho que deixar de ser pobre. Se eu quero ajudar os necessitados, eu tenho que deixar de ser necessitado. Se eu quero ajudar a cumprir o que a Igreja do Senhor prega, né? Porque a única coisa que a Igreja do Senhor prega, de fato, de verdade, para a gente poder buscar, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Cuide das pessoas que precisam de mim. Preguem para todas as pessoas, mas cuidem dos órfãos e das viúvas. É a verdadeira igreja. Quando eu vejo isso, eu vejo a verdadeira igreja se levantar. E para ela se levantar, precisa crescer. Tem igrejas que você vai nela e ela passa 5, 10, 15, 20 anos, tem até a mesma quantidade de membros. Alguma coisa está errada naquele lugar ali. As pessoas não crescem naquele lugar ali, as pessoas não prosperam naquele lugar ali. Então a pergunta é, será que o verdadeiro evangelho está sendo pregado ali? Entendeu? Eu tenho muito, em Atos 20, 35, Paulo fala assim que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Quando Paulo fala isso, porque o Paulo ele incentiva o sentimento de que nada é seu. Tudo é do outro. E se você foi abençoado com aquilo lá também assim, você só está recebendo somente um favor de Deus. Está entendendo? Então, assim, hoje, quando eu pego um livro como esse, de Provérbios, e começo a estudar sobre a sabedoria de Salomão, ele falando sobre a questão financeira, a questão do dar, a questão de vigiar seus olhos, a questão de guardar seu coração, e vai trazendo uma série de informações, uma série de pontos, dando conselhos o tempo todo para poder seguir seus pais, para poder seguir seus líderes, seus mestres, em relação aos princípios da palavra. Eu percebo assim que as pessoas olham simplesmente o que é mais simples para elas. E quando você assume um papel de que você é um fazedor nessa terra, você não foi colocado aqui por acaso, fica um pouco mais pesado, não o fardo, porque o fardo de Jesus é leve, mas o entendimento do fardo. Tem pessoas que falam assim que sofrem quando olham assim o fardo e falam assim, esse negócio vai ser pesado demais da conta, vou dar conta. Mas às vezes é um fardo bem levezinho, ela não sabe que é leve, porque ela não experimentou ainda. As pessoas preferem às vezes receber, em vez de dar. E a justiça fala que você tem que dar. Às vezes se você não tem dinheiro, você tem que dar uma palavra, um ouvido, né? Mas aqui em Provérbios 11, ela vem diretamente no sentido de dar recursos. E isso é justo, é dar justiça. Aquele que retém mais do que deve, ele está praticando injustiça. Reter mais do que deve é o seguinte: Deus te deu uma quantidade muito, muito maior do que você podia suportar. Então você deveria o quê? Compartilhar. O sentido de compartilhar, ele é bíblico
e muitas das vezes ele é utilizado pelo ímpio, e o ímpio cresce com isso, e cresce muito com isso. Aqui, quando você vem aqui no 24, aqui é a quem dá liberalmente, se dá de coração mesmo, sem ninguém pedir, sem nada, ainda que lhe acrescente mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há pura perda. Então, aquele que dá liberalmente, ainda lhe acrescentará mais e mais. Deus fala assim, a quem que dá de coração, ser acrescentado mais e mais. Eu vejo empresários hoje que não tem nada a ver com o mundo cristão. Estão extremamente prósperos, extremamente ricos mesmo, pessoas que Deus parece que tem algo sobrenatural, porque eles fazem só uma coisa, eles seguem princípios. Princípios, você nem precisa ser cristão. Se você hoje quer riqueza, se você hoje tem desejo de ter grandes fortunas, siga princípios. Se você hoje o cristão, ele pode aproveitar da palavra, assim como o ímpio também. Eu não estou falando de ganhar os céus ou não. Eu estou falando de receber o melhor de Deus. Simplesmente plantando. Eles aprenderam a plantar. Aquele livro que eu mostrei para vocês, O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ele fala sobre isso. Uma das leis que foram pregadas lá assim é a lei da doação. Você pega um outro livro lá de Napoleão Hill, que fala quem pensa enriquece, da mesma forma. Você pega lá um livro lá, O Segredo da Mente Milionária, fala a mesma forma. Os livros best-sellers, os livros que são cabeceira para os grandes milionários dessa terra, são livros que ensinam a doar. Todos ensinam a abrir o coração. Agora, como doar se as pessoas não têm essa mentalidade de crescimento? Como doar se as pessoas ainda não amadureceram que elas precisam crescer? Como doar se as pessoas hoje elas não têm esse alicerce que seria formado pela pessoa que quer ajudar outras pessoas? Como fazer isso? Como doar falando que num lugar que as pessoas falam que, se alguém fala isso para você, às vezes até na sua casa, fala que o dinheiro é a raiz de todo mal, que todos os males, que o dinheiro é sujo, que o dinheiro, você cria um modelo mental que você não consegue sair de onde está porque você não gosta de dinheiro, você não consegue, eu não estou falando de amor ao dinheiro, você não consegue ver o dinheiro como uma coisa boa, como potencializador, entendeu? Então, esse capítulo aqui, ele vem exatamente dizendo o que eu já falei já em outras lives, né? Destrava sua mente, faça com que sua mente seja uma mente que seja um imã para poder criar ideias, porque essas ideias virem muito dinheiro, que esse dinheiro seja usado na obra de Deus, seja usado para ajudar pessoas. Ajudar pessoas, quando fala obra de Deus, é ajudar pessoas, entendeu? É isso que eu estou falando para você. Que você é ferramenta nessa nação. Você é a ferramenta nesse lugar. E você deve, você não precisa, você deve fazer alguma coisa. Tá certo? Aqui, esse capítulo, eu queria que você meditasse um pouco nele hoje, olhasse ele, lesse ele com mais carinho, entendeu? E a todo momento você vai ver Deus falando com você a seguinte informação: eu preciso que você cresça. Eu preciso que você desenvolva. Eu preciso que você amadureça. Porque outras pessoas precisam de você. O plano maior do Senhor é fazer com que o nome dele chegue em todos os lugares, mas também o recurso dele chegue em todos os lugares. Tem muitos povos hoje que padecem de uma forma terrível mesmo, não só espiritualmente, mas também materialmente. Pessoas que passam fome, pessoas que não têm o que comer, não sabem o que comer amanhã. Elas não sabem o que vão comer amanhã, não sabem o que vão comer semana que vem, sabe? Eles não têm noção do que eles vão se alimentar, entendeu? E ela precisa de você. Esse é o plano maior do Senhor. Fazer com que o Evangelho, sim, chegue em todos os lugares. Mas também fazer com que os recursos também cheguem em outros lugares. Tá cheio de missionário hoje prontinho para poder sair daqui, viajar e abençoar pessoas. O que está faltando é recurso. O que está faltando é pessoas que têm um coração voltado
para isso, né? Eu falo assim que a igreja prega muitas vocações hoje. A igreja que eu falo, templos, né? Prega muitas vocações. Mas uma das vocações que eles não pregam com tanta excelência é da formação de empresários, da formação de pessoas que têm o dever, né? O dever de desenvolver ferramentas para que elas criem riquezas e essas riquezas cheguem a lugares. Não estou falando que Deus precisa do seu dinheiro, que tudo é dele. Mas se tem uma coisa que eu aprendi foi que Deus, ele não vai fazer aquilo que ele deixou para você fazer. Deus não vai fazer aquilo que ele deixou para você fazer. Deus não vai se mover naquilo que você deve se mover. Se preciso, até as pedras vão falar, vão pregar o evangelho. Se for preciso, Deus vai mandar um maná dos céus. Porque Deus tem um compromisso com todos os povos. Mas Deus deixou o privilégio para que esse recurso passe por você e abençoe aquela pessoa, e primeiramente como canal, abençoe você também. E você está perdendo essa grande oportunidade de ser instrumento de Deus. Aprenda que o que você deseja para você deve ser desejado para o outro. E se você deseja isso para o outro, a vontade de fazer ela se dobra entre você e o outro. E vai crescer e crescer, até que você consiga. Medite nessa palavra de hoje, medite nesses versículos, medite nesses conceitos e cresça, para que o plano maior, que é o plano dos céus, se concretize. E que você seja usado para isso. Tá certo? Um abraço para você, um ótimo domingo para você, um bom descanso. E hoje eu estou falando que é domingo, né? Não sei que dia que você vai ver essa palavra, essa conversa. E a gente vai se vendo no próximo dia, às vezes até hoje mesmo, não sei. Mas todos os dias, às 6h04 da manhã, eu vou estar aqui lendo um capítulo para vocês de Provérbios. Né? Depois que acabar Provérbios, a gente passa para um outro, não tem problema. Mas eu tenho esse compromisso de ler Provérbios para vocês. E eu quero que vocês estejam aqui às 6h04 da manhã, todos os dias, para a gente poder falar de Deus, né? E dá uma clicada nesse aviãozinho, chama outra pessoa para que possa estar aqui amanhã e estar recebendo essa palavra, tá? Que as pessoas possam estar juntos aqui, a gente está falando de Deus, tá certo? Um abração para vocês, fique com Deus, Deus abençoe. Até mais, tchau!